Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar se ainda dá para entrar na bolsa, né, nesses níveis aí acima dos 100 mil pontos. E eu trouxe para o canal Bruno Rignall, que é um grande amigo aí, que conheço no mercado desde 2009, deve ser. Bastante tempo já. Bastante tempo. Gestor e fundador, né, cofundador do fundo Alpha Key. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Obrigado por ter vindo no canal. Obrigado pelo convite, Rafa. Eu te atendi por muitos anos, né? Na época que eu estava no Sell-Side, lá no Credit Suisse, e a gente sempre teve uma relação próxima, a gente via a Levante nascer lá do início. Então, realmente, obrigado por ceder o espaço aqui para a gente bater um papo. Obrigado a você. Bom, vamos lá, né? Como é que está a cabeça de vocês, do fundo, em relação à Bolsa nesse nível, né? Muita gente me pergunta, né? Rafa, a Bolsa 100 mil voltou rápido, teve gente que não entrou, quer aumentar a posição. Você acha que dá para entrar? É sempre muito difícil, Rafa, olhar os 100 mil pontos, ou seja, uns 60 ou os 80, e tentar ter uma opinião muito clara, né? Porque a composição desses 100 ela muda muito, né? Então, assim, a gente lá no Alpha Key olha muito mais empresa a empresa, caso a caso, do que ter uma opinião um pouco mais fundamentada de para onde o índice vai. Não é um saco de gato, né? Porque ele muda muito, né? Porque se a gente pegar, na última vez que a Bolsa teve 103 mil pontos, né, em algum momento do ano passado, eu tenho certeza que a configuração desse índice ela é completamente diferente, né? Assim, se a gente pegar o tanto que os bancos caíram, ou o tanto que a Magazine Luiza subiu, ou a Suzano subiu, VEG. Ou a própria Vale, a VEG. Então, esses 100 mil eles não conversam com 100 mil de um ano atrás, por exemplo. Então, a gente lá prefere, é o nosso skill, acho que tem gente que faz muito bem isso, né? Essa questão da análise para onde vai o índice, ou ele dentro do contexto global, mas lá a gente preza muito e o nosso trabalho quase todo é focado em analisar empresa a empresa, identificar boas oportunidades, independente aonde o índice esteja. Então, assim, quando a gente vai para uma análise um pouco mais seletiva, né, dentro do universo de cobertura, a gente consegue ver duas coisas muito, muito distintas, né? O mercado tem operado muito, a gente brinca de maneira temática, que as empresas que têm uma história boa de curto prazo, né, que acabaram indo super bem na crise, né, as empresas de e-commerce, ou algumas empresas também exportadoras, em que não viram o preço da commodity cair tanto, ainda mais pelo aspecto do dólar. As empresas que têm uma história de curto prazo boa, elas estão, em alguns casos, negociando com múltiplos nunca antes vistos e nunca antes negociados. E ao passo que as empresas que têm uma história de curto prazo não tão boa, ou até ruim em alguns casos, elas, na nossa cabeça, estão com preços espetaculares. Então, por isso que a avaliação, para não ser repetitiva aqui do índice, ela é mais difícil nos 100 mil pontos, mas a gente consegue enxergar ótimas oportunidades. E a gente enxerga algumas coisas que são mais arriscadas e, obviamente, podem dar certo, mas elas já embutem um cenário muito positivo e muito próspero para essas companhias ou para alguns setores. Que a gente tem o pessoal, né, que está negociado a 100 vezes lucro e a galera dos 10 vezes, 8 vezes lucro ali, com a história complicada no curto prazo, mas o Brasil, o mundo não parou, né? Isso. Não dá para precificar que expandir o que está acontecendo agora para os próximos 10 anos. Se você expandir isso, beleza, você já está no preço, né, esse tipo de coisa. Então são duas histórias diferentes. Uhum. Vocês estão olhando mais para os... A gente sempre tenta enxergar que tipo de assimetria de retorno que a gente consegue se aproveitar, né? Porque o futuro é incerto, a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã, a gente não consegue saber, vai ter segunda onda, não vai ter segunda onda, vai ter vacina, não vai ter vacina. O que a gente consegue é tentar mapear uma gama de cenários possíveis, né? E enxergar nesse cenário quanto que eu tenho para perder, quanto eu tenho para ganhar nesse outro cenário, quanto eu tenho para perder, quanto eu tenho para ganhar nesse outro investimento. Então, aí quando a gente faz esse tipo de ponderação, tem histórias, por exemplo, né, no caso dos shoppings, a gente pode até falar um pouco mais deles depois, né, que hoje a gente enxerga que está implícito nos shoppings, que talvez o brasileiro demore muitos anos ou até nunca mais volte, um pedaço dos brasileiros, né, e que a capacidade de geração de resultado dos shoppings ela foi permanentemente afetada pela crise. E a gente não é que a gente não acredita nisso, a gente acha que a gente é super bem pago para correr o risco caso isso não aconteça. E a gente acha que a gente tem pouco para perder se de fato parte dos brasileiros não voltarem para o shopping. A gente, dependendo do cenário, a gente até pode ganhar dinheiro com isso. E se o mundo voltar ao normal, né, o normal que a gente tinha em 2019 e 2018, esses investimentos podem ser muito bons.
Então, assim, dado que vamos partir da premissa que a gente não sabe o que vai acontecer, né, a gente tem que sempre trabalhar com risco-retorno e com valor esperado, com probabilidade. Então, em alguns setores, a gente precisa que muito dê certo e não pode ter soluço, não pode ter nenhum tropeço ali no meio do caminho, porque as empresas, como você bem falou, né, se ela está negociando a 100 vezes lucro, já está embutido que o caminho para ela chegar nesse lucro, ele já está muito bem trilhado e ele vai acontecer. Né? Se tem qualquer mudança no meio do caminho, talvez ela não cresça 30, talvez ela cresça 25, esses 25 parecem pouco, né, a distância para o 30, só que esse valor composto ao longo de muitos anos, no final das contas, ele dá um impacto gigante hoje em dia. Né? Então, assim, a grande dificuldade que a gente enxerga nesses setores que tem de fato o vento a favor de curto prazo bastante favorável, mas em contrapartida eles estão negociando com preços que esse cenário já está implícito. Que já está precificado um negócio maravilhoso, né? Exatamente. Isso. E no cenário adverso, eu sempre penso muito dessa maneira. Quanto eu tenho para perder? É isso aí. Maravilha. Eu tenho para ganhar no curto prazo, num case aí que está crescendo, mas vou pagar 100 vezes. Se der alguma coisa errado, quanto deveria valer esse negócio? 15, 20 vezes? Exato. Tem muito para perder. E às vezes, uma coisa de 100 vezes, né? 100 vezes lucro, por exemplo, que cai para 60 vezes, ela caiu e ela continua cara. Sim. Então, assim, a gente às vezes fica apegado só no preço da ação e não o que de fato aquela empresa pode entregar. Né? Então, às vezes, uma empresa caiu de 100 para 60 reais. Em alguns casos, né, a gente até pode falar de alguns, a empresa pode cair 50%, só que se a capacidade dela de gerar lucro caiu também em 50%, ela não ficou mais barata. Né? Então, às vezes, até ela ficou mais cara. Tem empresa que cai 60%, só que a capacidade de geração de resultado cai 80% e ela ficou mais cara mesmo tendo caído. Então, por isso que é difícil se apegar só ao preço, né, e tentar ter algum tipo de conclusão sobre uma empresa só pela movimentação do preço, ou se subiu ou se caiu, e não pela capacidade que a empresa tem de gerar um fluxo de caixa ao longo dos anos, né, que trazido a valor presente deve bater ali com o que ela negocia hoje. Não, e a gente tem muitas dessas empresas aí que foram afetadas no curto prazo, né, que tem uma história ruim no curto prazo, né, dado o cenário todo, que estão sendo negociadas a múltiplos correntes a 10, 15 vezes aí, abaixo da média histórica, já está precificado o cenário horrível, né? Está perpetuado no preço dessas ações aí um cenário horrível daqui em diante. E até tem algumas que elas não estão com um horizonte de curto prazo ruim, só que como elas estão inseridas em um setor que parece que foi afetado, aí os investidores deixam de olhar. Né? Eu acho que no caso de construção civil isso acontece bastante. Né? A gente tem algumas empresas no portfólio que estão entregando resultados super interessantes, né, muito acima do que a gente imaginava para um cenário de pandemia, mas os investidores assim, construção civil, né, agora desse mato não sai cachorro, porque no limite, né, o mercado no curto prazo, até o Buffett sempre fala isso, né, que é como se fosse um concurso de votação, né, que é um concurso de Miss, é quem que vai entregar o melhor, quem tem a melhor história, e no médio e longo prazo é quem de fato entrega mais resultado. Então, quando você vai conversar com o CEO de uma empresa de varejo, de vestuário, a conversa é ruim, porque a loja está fechada, né? As pessoas, das poucas lojas que estão abertas, não podem provar, a experiência ela não está do jeito que ela era há poucos meses atrás. Então, os investidores não querem isso. Né? O investidor quer... Né? Exatamente. Quer sentar com o CEO e falar assim, a empresa está voando, a empresa está crescendo. Muitas vezes esse tipo de investimento funciona. Só que às vezes a gente enxerga que as maiores oportunidades elas estão justamente nessas empresas que agora não estão indo tão bem, mas que a gente acredita que essa capacidade de geração de resultado permanente não foi tão afetada. Exatamente. Quando você fala de construção civil, eu falo bastante no canal, a construção civil em São Paulo, média e alta renda, é um negócio que está aquecido, né? A gente vê muita troca aí, muita gente... Até o Minha Casa Minha Vida também, exatamente, dos aspectos. A gente até brinca que vai ser case study de Harvard, né, porque tem algumas cidades que bateram recordes de venda das casas do Minha Casa Minha Vida. E no meio da pandemia, cidades que foram muito afetadas e as pessoas, por algum motivo, saíram de lá, optaram por sair do aluguel, optaram por tomar o risco de um financiamento com menos visibilidade de emprego, mas elas ainda assim o fizeram. Sim. Então, vamos lá, né? Chegou a falar. Construção civil, acho que é um setor que vocês gostam, né? Bastante. O que mais que vocês acham que estão baratos? Shoppings? Os shoppings. E o que é super interessante, Rafa, é também um exercício que a gente sempre tenta fazer, e é muito difícil, mas é a realidade, né? O caso dos shoppings, assim, a gente não vê nenhum evento de curtíssimo prazo que faça a história ficar boa. Não tem, porque é tudo muito gradual. As aberturas têm sido graduais, né? Assim, tem shoppings em diferentes regiões que estão com horários diferentes, então com base de comparação dessa retomada, ela também é super difícil de ter uma leitura. Só que quando o preço está bom e a situação de risco retorno parece muito favorável,
Não dá muito para esperar esse momento mágico que vai fazer com que a ação ou o setor entre. Ele não existe. O fundo, né? Igual muita gente falava, vou esperar que chegar nos 50 mil pontos para comprar a bolsa. Ou assim, não, eu acho que ou o dia que sair a vacina, ou o dia que o fluxo no shoppings da Multiplan voltarem para X%, eu compro. Não dá para esperar isso, porque o mercado antecipa tudo. Né? Então ontem a Iguatemi reportou os resultados. A hora que você olha a foto do resultado, é uma foto horrível, porque o shopping estava fechado, mas isso já era esperado. Só que aí pela mensagem, pela construção de como a evolução tem sido, como foi a abril relacionado a maio, relacionado a junho, e como é que está julho na ponta, aí o setor subiu 10% ontem e sobe mais 5% hoje. Então assim, esse momento mágico de vai lá, agora compra, ele não aconteceu. Né? Então é muito perigoso você encontrar uma coisa que você acha favorável. Fala assim, eu vou esperar o momento melhor para comprar, porque esse momento ele possa nunca chegar. Aí ele sobe 10 num dia, você fala assim, putz, subiu 10, 10 é muito, né? Deveria ter comprado. Agora mas já eu vou esperar né? um pouco, porque amanhã vai dar uma realizada, aí sobe mais 5, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Aí você fala assim, caramba, perdi o bonde. Vou esperar voltar, porque a hora que voltar eu vou comprar, porque o momento está melhor. Aí no dia seguinte sobe mais, aí você fala, perdeu. Já perdeu. E quando você já estava investido, mesmo passando calor, né? Porque a gente estava nos shoppings, aí vem a reforma tributária, o shopping vai ser afetado, cai mais. A sua convicção é testada outra vez e você vai lá, faz conta de novo, fala com a empresa, vê se você está certo, se assegura que se as suas contas estão fazendo sentido. Então é até aquela brincadeira, né, que o Seth Klarman usa bastante, é a melhor hora de comprar uma barganha quando você encontra. Exatamente, né? Não, e passar calor faz parte, né? Faz. Quem conseguiu olhar em março, abril ali as oportunidades, ter o sangue frio, de achar que o mundo não ia acabar, que as empresas, que os shoppings, que todas elas não iam ser destruídas, né? Conseguiu ter um bom retorno aí, com certeza, né? Com certeza. Então, bom, você falou de construção civil, shoppings, tem mais alguma coisa que vocês olham que está fora do radar do mercado? Assim, a gente tem algumas coisas que o mercado gosta também, as empresas de varejo online, uma especificamente a gente gosta bastante, né, que é o caso da B2W, a gente até pode conversar sobre ela, mas assim, a gente gosta mais de falar dos cases que não são tão discutidos, né? Porque se for para falar de e-commerce, todo mundo vai falar, todo mundo sabe como é que tem sido, a história realmente é muito boa, em que o e-commerce ele foi antecipado, porque as pessoas... Meu pai, por exemplo, não comprava nada online, se viu obrigado a fazer compra e falou, nunca mais eu volto para o supermercado. Né? Porque assim, a experiência do online, hoje em dia, ela é muito boa. Né? Se a pandemia tivesse acontecido há 10 anos e que o online não funcionava... não teria pego. Não teria pego. Então, mas esse setor todo mundo discute, todas as lives falam. A gente gosta bastante dos bancos também, que é uma posição controversa. Né? A gente até comenta com o investidor, porque eu estou me perguntando, mas banco... E tem um racional, assim, né? No caso dos bancos, a gente acha, sem dúvida, que eles vão tomar muita pressão de FIIs. Né? Isso tá claríssimo, né? A parte não dá para esperar que o resultado dos bancos eles vão ser pautados por cobrança de TED, cobrança de transferência, DOC... E as tarifas altíssimas de cartão de crédito, não estou falando do custo do crédito em si, as tarifas. Então, assim, só que todo mundo sabe disso, então não é novidade para ninguém que essa pressão de FIIs ela vai acontecer e vai perdurar por muitos anos. Só que, em contrapartida, os bancos têm aonde cortar. Sim. Né? A gente está falando assim dos bancos grandes, tem 4.000, 5.000 agências, né, que agora na pandemia... o fluxo para o online aumentou bastante, então talvez a dependência da agência tenha diminuído. A gente vê o Itaú nesse movimento, já se colocando como digital, cortando a agência, já... Então a hora que a gente faz essa conta, ele toma pressão de FIIs, a gente pode zerar essa parte de tarifa, zera DOC, zera não sei o que lá. Só que eles podem, talvez ao invés de ter 4.000 agências, eles podem ter 1.000, 1.500, 2.000, isso obviamente falando no horizonte maior. Então, assim, eles têm como fazer a contrapartida como brigar nessa parte de FIIs. Então, assim, por mais que a gente entenda e concorde com grande parte do mercado que essa pressão vai acontecer, eu não vejo ninguém fazendo a parte da contrapartida, né? Que a gente acha muito óbvia de acontecer. E a pandemia vai acelerar isso. Se pegar o número de downloads, na Caixa é meio unfair por conta do auxílio, né? Mas o site da Caixa teve 400 milhões de visitas em abril. E 70 milhões de brasileiros únicos visitaram o site da Caixa. Esse cara baixou o aplicativo, provavelmente, e talvez muitos deles não voltem mais na agência. Né? Então, assim, a agência é um legado que o banco precisava acelerar, e da mesma maneira que meu pai não vai comprar mais online, vai ter muito brasileiro que talvez não precise mais da agência. E aí a necessidade dessas agências diminui, e todo o custo operacional que essas agências incorrem, ele talvez não exista mais. Só que daí é onde a gente acha que o banco tem um grande diferencial,
que hoje em dia quase não tem ninguém para competir, é no crédito. Né? A carteira de crédito dos 3 grandes privados somados, ela dá mais de R$1,5 trilhão. E se a gente imaginar o Brasil dando minimamente certo, com a carteira de crédito do BNDES muito menor, a carteira de crédito da Caixa também muito menor e exclusivamente voltada para o imobiliário, a competição pelo crédito, ela quase só pode ser fornecida pelos 3 grandes bancos. Né? Porque você precisa de muito capital e até quando você conversa com as fintechs, todas elas fogem do crédito. Porque crédito no Brasil é difícil. Os caras têm informação de todo mundo, praticamente. Itaú e Bradesco têm informação de metade dos brasileiros. Que crédito tem informação e custo de funding. Exatamente. E o outro ponto que é interessante, a concentração bancária, ela não explica o spread. É assim, se você pegar uma lista de todos os países do mundo, né, a concentração bancária dos 3 maiores bancos, o Brasil está na média. Assim, tem vários outros países que têm uma concentração, inclusive, maior do que a do Brasil, nos principais, e não tem spreads tão altos. Né? O que o Brasil é, de fato, muito diferente são em 2 pontos. Na recuperação do crédito. É na recuperação e no tempo de recuperação. O quanto você recupera e quanto isso demora. É o micro jurídico, né? Estabilidade, muito regras, jurídico. Isso aí conseguiria reduzir o spread fortemente. Né? Só que isso a gente não vê não vê mudando. Então, assim, a taxa Selic caiu e o spread não caiu tanto. A inflação caiu, a inadimplência também não explica. A inadimplência é meio parecida com os dos outros países. Se a gente pegar os comparáveis, a inadimplência também não é muito diferente. O que é muito diferente é esse aspecto da recuperação. Né? Enquanto nos outros emergentes você consegue recuperar um crédito em 1 ano, aqui você demora 4. Nos outros emergentes você recupera 60% do crédito, aqui você recupera, acho que abaixo de 30%. Então é essa mudança que faz com que o crédito seja caro no Brasil, e nesses 2 aspectos a gente não vê nenhuma sinalização de alteração. A discussão é a mágica, né? As pessoas querem que corte na marra, que não existe, né? Não tem como. E por isso que não à toa, quase todas as fintechs que vêm para o mercado, elas vão fugindo do crédito. Eu vou dar serviço, eu vou ser o intermediário, porque no final das contas alguém vai carregar esse custo de crédito. E alguém, né, para competir com esses bancões, para ter um cheque de 50, 100 bilhões de reais, que é isso que de fato faria a diferença a ponto do banco ter que emprestar mais baixo por competição, a gente não vê. E o Brasil é difícil, né? O HSBC estava aqui, tinha operação de varejo, foi embora. Saiu. O Citi foi embora. Né? O ABN foi embora. Se juntou lá. Os nossos banqueiros são porque bons, é difícil. Né? Se o Brasil se fosse a maior moleza do mundo emprestar dinheiro a 30% ao ano para pessoa física, todos os gringos estavam aqui. Nada impede deles virem para cá. E eles não estão porque tem outras coisas que fazem com que o custo da operação seja muito mais complexo do que simplesmente emprestar o dinheiro e cobrar no final do mês. Né? Inclusive, teve várias fintechs que tentaram fazer crédito e quebraram fazendo isso aí, que não é fácil operar. Não, legal, Bruno. Então tá. Então a gente falou aqui, tua visão é mais para o micro, né? Isso, assim, tem oportunidade sim. Vocês estão olhando bastante para shoppings, construção civil e bancos, né? Está um pouco fora do radar, não é a moda, isso. Mas são bem descontados, que são bastante de temas que eu trago aqui para o canal, que eu também sou mais da turma dos 10 do que dos 100. Não, legal. Quem quiser saber mais sobre o fundo, sobre o Alpha Key, como é que faz? Quais canais vocês estão aí disponíveis? A gente tem até o próprio nosso site, né, que conta a história. Lá tem os nossos comentários mensais, a nossa carta de ano, que é bem legal, que a gente conta uma história também um pouco nessa linha de uma ação que estava com um descrédito enorme, né, dos investidores, por conta de um histórico que de fato não foi bom. Né, mas a gente percebeu ali que se o histórico continuasse, a gente tinha muito pouco para perder. E se pouquíssimas coisas fossem feitas da maneira que o executivo lá, que o CEO, que é um grande cara, estava se comprometendo a fazer, o investimento poderia ser ótimo, né? E como foi ao longo do ano passado. Então a gente está sempre atrás dessas oportunidades. Até a gente brinca que as nossas... Essa carta, então, eu vou deixar o link, que a galera se interessa muito por esse tipo de tema. Essa carta ela explica bem como foi o racional, o investimento no caso foi em Copel. A gente até brinca lá que para uma posição virar grande e relevante para o fundo é porque a gente enxerga que o downside ele é mais limitado. A gente consegue entender bem qual que é no cenário ruim como é que esse investimento vai se desenrolar. Então a gente também tem empresas que podem multiplicar, só que normalmente essas empresas que podem multiplicar por muitos elas têm muito risco atribuído. Daí naturalmente essas posições não vão ser muito grandes. Então até me desviei do assunto aqui, mas no nosso site tem mais detalhes sobre isso. Né, a gente também está com a conta no Instagram, no Twitter, estamos engatinhando ainda nas redes sociais, mas eu acho que é uma frente que, sem dúvida, a gente vai começar a se empenhar mais para justamente mostrar como é que é o nosso dia a dia, mostrar como a gente pensa, mostrar que a gente dificilmente vai comprar uma historinha da moda só porque ela é da moda. Né? Se a gente eventualmente tiver uma história da moda, é porque a gente fez a nossa conta lá e chegou à conclusão que talvez seja um bom investimento. A gente tem Submarino, a gente tem TOTOS, uma das principais posições é TOTOS, que é uma das empresas que
que parecem caras quando você olha só o lucro do próximo ano, mas que ela tem também um horizonte e tem executivos espetaculares tocando a operação. Então tem um mix das duas coisas, mas a gente não deixa de olhar uma história só porque o curto prazo não parece o mais brilhante. Não, legal. Então, maravilha, Bruno, muito obrigado. Imagina, eu vou deixar para o pessoal aqui os links, né? O link da carta e as redes sociais, todas as redes aí, quem Legal. quiser conhecer um pouco mais. Muito obrigado pela participação. Não, obrigado você. E assim, canal aberto sempre com a gente, né? A gente já tem um relacionamento muito próximo. Mas também se o pessoal quiser falar com a gente, quiser bater um papo, a gente marca uma live com todo mundo. Super disponível. O escritório é do lado. Um quarteirão daqui, né? Tá fácil. Tá sempre aberto aí. Tá certo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.